A história da educação em Moçambique está profundamente interligada ao seu passado colonial e à subsequente luta pela independência. Antes de 1975, Moçambique era uma colônia portuguesa e o seu sistema de ensino foi concebido para servir os interesses dos governantes coloniais. Os portugueses introduziram um sistema de ensino que beneficiava principalmente os colonos brancos e alguns africanos assimilados. Este sistema não visava educar as massas, mas sim manter o controle colonial e preparar um pequeno número de africanos para papéis subordinados dentro da administração colonial. O regime colonial português usou a educação como uma ferramenta para impor a sua ideologia e suprimir as culturas locais. A educação fornecida aos africanos era mínima e focada em habilidades de trabalho manual, em vez de desenvolvimento intelectual ou pensamento crítico. As escolas que existiam para africanos eram frequentemente geridas por missões religiosas, que desempenhavam um duplo papel de educação e conversão ao cristianismo. Isto criou um sistema onde a educação era tanto um meio de controlo como uma forma de espalhar a cultura e a religião portuguesas. Na altura da independência, em 1975, o sistema de ensino moçambicano estava em desordem. A maioria da população não tinha educação formal e as escolas existentes estavam mal equipadas e com falta de pessoal. O novo governo enfrentou o desafio de não só expandir o acesso à educação, mas também de a transformar numa ferramenta para o desenvolvimento nacional e o renascimento cultural. A transformação do sistema de ensino foi vista como um passo crucial para construir uma nova identidade moçambicana e romper com o passado colonial. O sistema de ensino colonial em Moçambique era de acentuada desigualdade e exclusão. O sistema dividia-se em duas vertentes principais, uma para os colonos brancos e outra para a maioria africana. As escolas para brancos ofereciam uma educação abrangente que preparava os alunos para o ensino superior e para cargos na administração. Em contrapartida, as escolas para africanos eram rudimentares, focando-se na alfabetização básica e na formação profissional. Isto garantia que os africanos permanecessem em trabalhos manuais e mal remunerados, perpetuando a hierarquia económica e social estabelecida pelos colonizadores. As missões religiosas estavam fortemente envolvidas na educação dos africanos. Estas missões frequentemente priorizavam o ensino religioso em detrimento da aprendizagem académica, visando converter os alunos ao cristianismo. O currículo foi concebido para enfatizar a obediência e a servidão, alinhando-se com a agenda colonial. Esta estrutura não só disseminava a ideologia colonial, mas também garantia que os africanos permanecessem desligados das suas raízes culturais e da sua história. O acesso à educação era severamente limitado para os africanos durante a era colonial. As autoridades portuguesas não estavam interessadas em educar as massas, pois uma população educada era vista como uma ameaça ao seu domínio. Consequentemente, as poucas escolas existentes concentravam-se nas áreas urbanas, deixando as populações rurais sem acesso à educação. Esta negligência deliberada criou uma significativa divisão educacional entre as populações urbanas e rurais, que persistiu mesmo após a independência. A exclusão dos africanos de uma educação de qualidade teve efeitos duradouros no desenvolvimento de Moçambique. Prejudicou o crescimento intelectual da população, limitando as oportunidades de progresso económico e participação política. O sistema de ensino colonial manteve eficazmente a dinâmica de poder da era colonial, assegurando que os portugueses permanecessem no controlo. Durante o período colonial, a educação em Moçambique foi usada como ferramenta para impor a cultura portuguesa e suprimir as identidades locais. O currículo era fortemente eurocêntrico, com foco na história, língua e valores portugueses. Esta imposição cultural foi concebida para criar um sentimento de inferioridade entre os africanos e promover a ideia de superioridade europeia.
Ao incutir estes valores nos jovens africanos, os portugueses pretendiam assegurar a sua contínua dominação na região. A língua de instrução nas escolas era o português, alienando ainda mais os africanos das suas línguas e culturas nativas. Esta imposição linguística serviu para reforçar a divisão cultural e social entre os colonizadores e os colonizados. Também limitou a capacidade dos africanos de expressarem as suas próprias identidades e histórias, contribuindo para um sentimento de desorientação cultural. O uso do português como meio de instrução foi uma estratégia deliberada para criar uma classe de africanos culturalmente alinhada com os colonizadores. A ênfase nas habilidades de trabalho manual na educação dos africanos refletiu a visão da administração colonial de que a população africana era uma força de trabalho e não uma comunidade intelectual. As escolas, para africanos, focavam-se no ensino de competências agrícolas e industriais básicas, preparando os alunos para trabalhar em plantações e fábricas. Este foco restrito no ensino profissional limitou as aspirações dos africanos e reforçou o seu papel subserviente na economia colonial. O foco do sistema educacional colonial na imposição cultural e na formação profissional criou uma geração de moçambicanos desconectados de suas raízes culturais e sem as habilidades necessárias para a autogovernança e o desenvolvimento econômico. Este legado de dominação cultural e supressão intelectual representou desafios significativos para o recém-independente Moçambique. Durante o período colonial, os dados oficiais sobre a educação em Moçambique revelam um quadro sombrio de exclusão e desigualdade. No início da década de 70, pouco antes da independência, menos de 10% das crianças moçambicanas estavam matriculadas na escola. A grande maioria destes alunos frequentava o ensino primário, com muito poucos a prosseguirem para o ensino secundário ou superior. O acesso limitado à educação era uma política deliberada para garantir que os africanos permanecessem dependentes do sistema colonial. A qualidade da educação disponível para os africanos era também vastamente inferior à oferecida aos brancos. As escolas para africanos eram frequentemente subfinanciadas e com falta de pessoal, com um professor responsável por grandes turmas de alunos. A falta de recursos e de professores qualificados dificultava severamente a experiência e os resultados educacionais dos estudantes africanos. Esta negligência fazia parte de uma estratégia mais ampla para manter o controle sobre a população africana, limitando as suas oportunidades educacionais e económicas. A exclusão dos africanos de oportunidades educacionais significativas teve profundas implicações para o desenvolvimento do país. Sem acesso a uma educação de qualidade, muitos africanos não conseguiam participar plenamente na vida económica e política do país. Esta restrição não só limitou as perspectivas individuais, como também dificultou a capacidade da nação em desenvolver uma força de trabalho qualificada, capaz de impulsionar o crescimento económico e a inovação. A limitação intelectual imposta pelo sistema de ensino colonial criou uma barreira significativa ao desenvolvimento de Moçambique após a independência. A tarefa de educar uma população em grande parte sem instrução e de construir uma força de trabalho qualificada foi um desafio monumental para o novo governo. Superar o legado de exclusão e desigualdade tornou-se um foco central das reformas educacionais de Moçambique pós-independência. Com o romper da independência, em 1975, Moçambique embarcou numa jornada para transformar o seu sistema de ensino. O novo governo, liderado pelo partido Frelimo, reconheceu a educação como um pilar fundamental na construção da nação e no desenvolvimento econômico. O objetivo imediato era expandir o acesso à educação e criar um sistema que refletisse os valores e aspirações do país. Isto incluía uma revisão completa do currículo para incorporar a história, cultura e línguas moçambicanas. O governo implementou políticas destinadas a democratizar o ensino, garantindo que fosse acessível a todos os cidadãos, independentemente da sua origem.
a educação primária tornou-se gratuita e obrigatória, o que foi uma mudança bastante significativa em relação às políticas de exclusão da era colonial. O número de escolas aumentou rapidamente, principalmente nas áreas rurais, onde o acesso tinha sido, como sabem, bastante limitado. Esta expansão foi parte de um esforço mais amplo para criar uma população educada, capaz de contribuir para o desenvolvimento do país. Apesar de todo este progresso, Moçambique enfrentou desafios consideráveis na construção de um sistema de ensino robusto. O país tinha uma grave escassez de professores qualificados e de recursos educacionais, um legado do período colonial. Muitos professores fugiram do país após a independência, deixando um vazio que foi, honestamente, bastante difícil de preencher. O governo lançou programas de formação para desenvolver rapidamente um novo quadro de educadores, mas o processo foi lento e cheio de dificuldades. As reformas também incluíram uma mudança no foco da educação, do trabalho manual para o desenvolvimento intelectual. Esta foi uma mudança crucial, pois permitiu aos alunos seguir uma gama mais vasta de disciplinas e carreiras. O objetivo era desenvolver uma força de trabalho qualificada e versátil, capaz de impulsionar o crescimento económico da nação. Embora estas mudanças tenham lançado as bases para um sistema de ensino mais inclusivo, desafios significativos permaneceram. Uma das mudanças mais significativas no sistema educativo de Moçambique, após a independência, foi a inclusão da cultura e história moçambicanas no currículo.